quando o Messias se encarnou aqui, foi como eu disse, foi a materialização do seu sacrifício. Mas o seu sacrifício foi muito antes da criação dessa terra, dessa dimensão terrena. Muito antes. A necessidade de termos experiência de carne e sangue. Pelo fato de termos sido neutros, sem tomar partido, durante a rebelião celestial ou a batalha celestial, fomos destituídos do nosso cargo e majestade ao qual tínhamos no reino celestial. Quer Bíblia? Olha aqui, ó. Jó 19, 9, Romanos 3, 27. Todos pecaram e estamos destituídos da glória de Deus. O que significa destituídos? Tirado de um posto, tirado de um alto cargo. Não herdamos o pecado de Adão, meus irmãos. O que herdamos do pecado dele foi o seu vínculo geracional. Mas não, o filho não herda o pecado do pai, e nem o pai herda o pecado do filho. Em Ezequiel diz isso. Não herdamos o pecado de Adão. E mesmo se ele não tivesse pecado, nós nasceríamos aqui de qualquer forma, porque já fomos destituídos dessa majestade divina, dessa glória, desse cargo divino que era no período da pré-existência. E Adão se encarnou aqui para justamente começar o teste dos neutros. E a queda piorou mais ainda. Piorou, mas também era um propósito do Pai, para trazer o seu filho para ocorrer o quê? A materialização do seu sacrifício. O Messias, meus irmãos, Cristo, ele unificou todas as dimensões, espiritual e terrena. Fantástico. E devido a essa neutralidade, precisamos passar por uma experiência de carne e sangue. Depois desse ocorrido, o Messias decide se sacrificar para dar uma chance à humanidade de redenção através de seu sacrifício atemporal, dando a oportunidade de reconectar ou reconciliar novamente aqueles que creem em seus preceitos. E assim como nós, ele também precisou participar de carne e sangue para que tudo o que foi perdido, tanto no plano espiritual quanto no terreno, pudessem ser restaurados. Hebreus 2,14, 2 Coríntios 5,18, Colossenses 1,20, Isaías 53, 4 a 5 e Filipenses 2, do 6 a 8. Eu sempre gosto, meus irmãos, quando eu coloco material aqui, colocar sempre a base bíblica, porque as pessoas podem perguntar: ô João, mas onde está na Bíblia isso aí? Não tem na Bíblia isso não, viu? Onde é que está? Eu sempre coloco com base bíblica. Meus irmãos, tudo que eu já postei aqui e vou postar ainda, vai ser sempre com base bíblica. E sempre coligando com o entendimento hebraico, porque o entendimento hebraico é o entendimento original, o entendimento bíblico. Não criado por doutrinas judaicas, ortodoxas ou cristãs que veio depois de Nicéia com Constantino. Não. Eu estou sempre pegando o entendimento que os antigos hebreus tinham, porque eles tiveram a revelação pura do Pai, assim como a igreja primitiva da época, a qual foi totalmente perseguida pelo Império Romano. Mas enfim, vamos adiante. O processo de encarnação e o cálice do esquecimento. Vocês já pararam para pensar, tá, João? Tô entendendo a pré-existência, mas por que a gente não lembra de nada de lá? Simples. Líquido amniótico. Quando nós nascemos, passamos por esse líquido, e justamente também está ligado ao batismo que Cristo fala. Quando transpassaram a lança no Messias e saiu água com sangue, ali foi o nascimento da igreja, no sentido espiritual. O que ocorreu em Atos foi a materialização, a fundação da igreja, que começou em Pentecostes. Agora, quando saiu água e sangue no Messias, depois de transpassar a lança, ali foi o nascimento da igreja. Nascemos pela água. Assim como a terra saiu pela água, nós nascemos pela água. Líquido amniótico. E esse líquido é o cálice do esquecimento. Quando tomamos desse líquido, não lembramos de nada no nosso estado anterior. Começamos o grande teste aqui na Terra, que começa no ventre da mãe e se encerra no túmulo.
É aí que se sabe onde vai. Através do quê? Das suas escolhas. Tanto o arminianismo quanto o calvinismo podem entrar nesses conceitos. Os textos ficam harmônicos. Sabe, meus irmãos? Não se cria extremismo para ambos os lados. Você não escolhe nascer, mas também você tem o direito de escolha. E isso vai determinar a sua salvação. Entendem? A ligação etimológica de ambas as palavras. As palavras amniótico e amnésia possuem a mesma raiz etimológica. Amnésia vem do grego, que significa sem ou não, e mnexkai, que significa lembrar-se, ou seja, não lembrar-se, esquecer de algo. Juntando tudo, fica não lembrar-se ou esquecer-se de algo. Amnésia, não se lembrar. Amniótico, esse radical aí. Tem uma ligação etimológica. Passagem nas escrituras sagradas que mostram o nosso estado anterior e o cálice do esquecimento. Inclusive, meus irmãos, uma curiosidade aqui, o déjà vu, ele tem uma ligação com a pré-existência. O déjà vu, eu entendo particularmente que são micro-flashbacks da sua pré-existência. Você tem aquela sensação, pô, eu já vivi aqui, pô, eu já vi essa cena antes, mas onde foi? Quando foi? Será que eu já sonhei com isso já? Eu já estava aqui, eu já falei isso, já falaram isso pra mim. Que sensação estranha, mas eu já presenciei isso aqui, mas não tô lembrado aonde. Micro-flashbacks do seu estado anterior. Vamos lá. Passagem nas escrituras sagradas que mostram o nosso estado anterior e o cálice do esquecimento. Jó 8:9. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como sombra. Somos peregrinos, somos estrangeiros, não são metáforas, são literais, mostram uma literalidade. A nossa pátria não é aqui, é a Sião celestial, sempre foi. Nós estamos aqui como passageiros, como peregrinos. A terra aqui é como sombra, são coisas finitas. Eclesiastes 1:11. Já não há lembrança das coisas que precederam. Olha o caso do esquecimento aí, o apagamento da memória. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Hebreus 11:13-15. Esse, para mim, eu acho que é o mais escancarado. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, Sião celestial. E se, na verdade, se lembrassem daquela da onde saíram, ó o cálice do esquecimento aí, teriam oportunidade de voltar. Por que você não se lembra da sua pré-existência? Porque o teste não seria válido assim. Andamos por fé, não por vista. Está lá em Coríntios. Vê que a Bíblia, meus irmãos, tudo se encaixa? A Bíblia, desde o Antigo ao Novo, vai mostrar a pré-existência. Por que não lembramos da nossa pré-existência? Olha aí. O fato de não nos lembrarmos do nosso estado anterior é um meio pelo qual o Altíssimo determinou para que andemos por fé e não por vista, 2 Coríntios 5:7. Se nós tivéssemos alguma memória da nossa pré-existência, o teste não seria justo, porque saberíamos o motivo de nós nascermos e existirmos. Não seria válido. Precisamos andar por fé. A dúvida, a incredulidade e falta de fé são coisas comuns da natureza do ser humano. Inclusive, isso foi um dos principais motivos de nós não tomarmos partido na rebelião. Duvidamos, fomos incrédulos, não tivemos fé do caráter do Pai. Até mesmo o pai da fé, Abraão, passou por momentos de incredulidade.
E esse foi o principal motivo de nós estarmos aqui. Duvidamos do caráter e fidelidade do nosso Pai Celestial. Fomos seduzidos por Satanás, mas também não escolhemos ele. Não tomamos partido. Mas isso é um pecado, porque lá em Apocalipse diz: aquele que for morno, Deus vomita. Quem dera se fosses frio ou quente, mas como tu é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Destituídos da glória de Deus, arrastados pela cauda do dragão, arrastados, vomitados, destituídos. Então, pegando a visão, Satanás, sabendo dessa condição humana, investe pesado no sistema acadêmico, midiático, religioso e na indústria do entretenimento com o intuito de dificultar ainda mais de nós descobrirmos a nossa real identidade e apegarmos cada vez mais à matéria, a qual é passageira e finita. Isso aí, meus irmãos, infelizmente, o diabo está fazendo muito bem. Porque ele está investido tanto no sistema acadêmico, midiático, entretenimento e religioso para aprisionarem os seres humanos, eles estarem tão apegados à matéria para eles não quererem mais a vida espiritual, não buscar mais o espírito, mas sim a carne. Satisfazer os desejos da carne, ao qual são passageiros e infinitos. E o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Tá lá. Quando você descobre esse tema da pré-existência, meus irmãos, você também se desprende totalmente das coisas terrenas. Sabe? Não é pecado ter coisas boas aqui na Terra, muito pelo contrário. Deus quer que nós desfrutamos do melhor dessa Terra do jeito certo, do jeito adequado, ideal, saudável, mas não apegamos totalmente só isso, porque isso tudo passa. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem rói, mas juntais tesouros no céu. O Messias fala isso. Arrependimento no hebraico significa retorno. Sabia disso? Techuvá, retorno às origens. O hebraico revela tudo, meus irmãos. Retorno para onde? Para qual lugar? Arrependimento, retorno. Mas arrepender de quê? O que a gente fez lá atrás? O que possamos fazer agora para a gente retornar lá? Que lugar é esse? Por que estamos aqui? Por que precisamos retornar? Porque somos peregrinos, não somos daqui. Somos passageiros. Os nossos dias na terra são como sombra. Nós somos de ontem. Estão pegando a visão? É aí, meus irmãos, que entra a semente da serpente. Por quê? Os que escolheram Satanás também encarnam aqui. A parábola do joio e do trigo, veio o maligno e implementou o joio, uma guerra espiritual e genética, Néflins, vasos da ira, joio, semente da serpente. Foram os anjos que escolheram o lado de Satanás, que se encarnam também aqui. Eles também têm a memória apagada. Todo o processo de encarnação tem um apagamento da memória. Mas a essência deles é a mesma. É por isso que Deus diz lá: rejeitei Esaú e amei a Jacó desde o ventre. Tudo tem um porquê e tudo tem um pra quê. Tinha um propósito, tinha um porquê, tinha um motivo pelo qual Deus rejeitou Esaú e amou a Jacó. Era algo pré-existente, meus irmãos. Os vasos da ira não é como o calvinismo falar: fulano não fui com a cara dele. Deus falando: fulano não fui com a cara dele não. Eu vou condenar ele porque eu sou Deus. Ciclano, gostei, achei bonito. Eu vou salvar porque eu gostei dele. Eu sou Deus. Não, meus irmãos. Deus é justo. Os anjos que escolheram Satanás se desconectaram totalmente do Pai. Eles não têm mais chance de salvação. A essência deles é perversa, é má, maligna. Eles não mudam, são irreconciliáveis. Agora nós não. Nós temos o direito
que somos o quê? Semente da mulher. Temos a essência do pecado? Temos, até porque cada é epigenética também. Vocês podem pesquisar o que é epigenética depois. Mas, diferente dos vasos da ira, não somos joio. Temos a chance de reconciliação. Não somos raça de víboras. Não somos filhos do diabo. Somos filhos de Deus. Reconciliados pelo sacrifício de Cristo lá no Calvário. Amém? A semente da serpente apenas aguarda o dia do juízo. O joio, semente da serpente, entrou indevidamente nesse mundo devido à brecha que Eva deu no Éden. Com isso, o Criador permite que eles vivam aqui, sendo guardados para serem lançados no fogo, assim como é dito pelo Messias na parábola do joio e do trigo, no capítulo 13 de Mateus. Romanos 9, 22 ao 23. E que direi se o Criador, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, os ceifeiros dizendo lá na parábola: Senhor, quer que tiramos esse joio? Não! Deixa que cresça com trigo, para que ambos cresçam. Para quando chegar o dia do juízo, eu pego os meus e os que não são meus, eu boto no fogo. Mas eu vou guardar com paciência. Mas deixa o joio aí, para criar desafios para o trigo. É por isso que Esaú cresceu com Jacó. Jacó teve desafios. Esaú, meus irmãos, era um Néfilim também. Peludo, da classe dos Giborim, caçador. A questão da epigenética aí. Satanás também trabalhou para entrar na semente israelita. Preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos da misericórdia, que para a glória já dantes preparou. A predestinação aí. E com a pré-existência, juntamente com a pré-existência. Já dantes preparou. Nós temos a chance de salvação. Podemos perder? Podemos. Com as nossas escolhas? Podemos. Mas temos chance de salvação. Basta apenas termos uma vida de obediência e santidade, fazendo techuvá, retorno. A predestinação bíblica. A predestinação é 100% bíblica. Isso é um fato inegável. Entretanto, não é como a doutrina calvinista prega, de uma forma em que Deus predetermina quem vai ser salvo e quem vai ser condenado como robôs. Deus não é assim. O Pai Celestial é justo e misericordioso. Jamais irá obrigar alguém a fazer algo ou seguir um caminho ao qual o seu filho não queira. Ainda temos a capacidade de escolher. Porém, o real livre-arbítrio existiu até o Éden, o qual Adão e Eva foram colocados num grande palco de teste e falharam. Já na pré-existência, os seres angelicais tinham o direito de escolher qual lado ficar, e com essa liberdade de escolha, inclusive do próprio Satanás, do próprio Lúcifer, fez gerar vários acontecimentos e desdobramentos ao longo das eras. Essa questão de livre-arbítrio, meus irmãos, os que defendem a pré-existência dizem que nós temos o livre-arbítrio até hoje. Mas nessa parte eu tenho, não é muita, mas uma mera divergência, vai? Porque essa questão do livre-arbítrio é um tema muito complexo, que tem que ficar para outro vídeo. Mas assim, Paulo fala lá: o bem que eu quero fazer eu nunca faço, mas o pecado, mas o mal, esse eu sempre pratico. Isso já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Vocês estão pegando a visão? Sim, podemos escolher. Mas temos que lutar diariamente com a nossa essência pecaminosa. Porque o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Tá bom? Como não tomamos partido, aqui é uma última chance que temos para decidir qual lado escolher. Mas o Criador predeterminou o direito que temos de voltar para casa, que é a Sião Celestial, por meio da graça que veio através do sacrifício do seu Filho amado, o Messias, João 3,16. Somos peregrinos em terra estranha. Peregrinos, estrangeiros, forasteiros. Então, meus irmãos,
foi isso. Eu falei o resumo do resumo do resumo, tem muitas mais coisas, mas confesso, preciso estudar mais, preciso orar até mesmo a Deus para abrir meu entendimento também, porque ainda faltam muitas peças que precisam ser colocadas para uma melhor compreensão desse tema, que sim, é muito verdadeiro e faz você se desprender totalmente dessa terra. Você sabe que a sua essência divina não é dessa terra. Você é peregrino, você é forasteiro, você é estrangeiro, tá bom? Fiquem na paz do Eterno, meus irmãos.